I know now that these young men can take this message and sweep it on to the coming of the Lord. Boa noite, amigos. Deus continue abençoando cada um que está nos assistindo mais uma vez, mais um programa Jovens e Semidos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade àquele assunto que nós começamos no programa passado sobre os seres angelicais. E esta noite eu vou dar continuidade a mostrar um pouco mais disso dentro das Escrituras, o que isso resultou com os personagens que se envolveram com essas coisas e tudo mais que Deus tem para nos mostrar sobre esses seres angelicais que têm aparecido sobre toda a terra, para nós estarmos atentos a esses sinais do tempo do fim, que Jesus disse que haveria colunas de fumaças e coisas espantosas. E nós sabemos que nós devemos estar atentos a todas essas coisas, devemos estar cientes de tudo que está acontecendo agora. E nós vamos aqui, este programa, abrir um pouco mais sobre este assunto, para os irmãos estarem atentos sobre esses seres angelicais, que nós sabemos que são eles que nos tirarão da terra, são eles que nos levarão, assim como levou Felipe, transladou Felipe. Quem transladou Felipe não foi ele mesmo, ele por si próprio no seu corpo, mas foram seres angelicais que vieram até ele e o transladaram. Nós temos que ver isso com as Escrituras para nós vermos o que nós temos de promessa para esses dias finais. Amém? E foi muito maravilhoso o programa passado, os irmãos assistiram aí, os irmãos todos que acompanharam assistiram aí e viram o que aconteceu durante o programa, e Deus moveu de uma forma sobrenatural, nos trazendo a revelação do que tem acontecido, do que são esses seres angelicais. E Deus, o profeta mostra que quando o anjo descia de uma forma sobrenatural, as luzes da igreja apagavam, e nós vemos isso no programa passado, nós vimos isto, que Deus moveu sobrenaturalmente aqui, moveu de uma forma sobrenatural. E nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a isso, porque eu creio que Deus tem algo a mostrar a mais para os irmãos, porque nós sabemos que é isso que nos tirará da terra, é isso que nos tirará esse corpo aqui dessa terra, porque o profeta disse, e nós vemos isto de acordo com a história, de acordo com as Escrituras, quando Elias saiu da terra, nós vimos no programa passado que os cavalos de fogo o levaram, e nós mostramos o que são esses cavalos. Se você não assistiu o programa passado, volte lá e assiste para os irmãos acompanharem nós mais neste programa aqui. Amém? Primeiramente, vamos abrir nossas Escrituras no livro de Gênesis. O primeiro livro que eu quero ler aqui essa noite é Gênesis. Eu quero ler bastante Escrituras essa noite, então eu peço que os irmãos tenham paciência e fiquem atentos e, se possível, anote cada escritura e depois releia, porque eu creio que Deus vai mostrar a mesma coisa para você. Amém? Aqui em Gênesis capítulo 3, começando no versículo 24. Apenas o versículo 24 diz assim: Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Agora, nós vemos aqui que esses querubins, esses seres querubins, que nós vemos que tem várias legiões e grupos de anjos, desde os serafins até os anjos menores, que são esses anjos que estão por toda a terra, pastores, ministros, que estão pregando para todas as nações, para todas as ovelhas. E esses são os anjos terrenos que nós vemos aqui,
que nós vemos em todos os lugares, em todas as congregações, e são anjos terrenos que o profeta mostra na mensagem de Neumologia. E nós vemos isso que também esses seres menores, anjos menores, também são a nossa teofania, que também são anjos de uma escala menor, e o anjo da escala maior até a escala menor, nós vemos isto, nós vamos decorrer durante esse programa, nós vamos ver todos eles, para nós vermos quem são esses seres investigadores que estão sobre a terra, que grupo de anjos que são ele e qual motivo eles vêm aqui na terra. Amém? Então, eu quero ler aqui preste muita atenção nessa escritura aqui, em Salmos, capítulo 18, começando no versículo 8. Preste muita atenção aqui nessa escritura. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo. Devorador, dele saíram brasas ardentes. E ele abaixou os céus e desceu, trevas espessas havia debaixo de seus pés. Versículo 10, montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Agora, eu não quero falar nada ainda, porque eu creio que cada eleito que está assistindo isso está captando o que Deus está nos mostrando aqui com esse versículo aqui. Agora, vamos para mais essa escritura, antes de eu dar continuidade, em Ezequiel. Ezequiel, um livro que mostra muita coisa, de muita revelação, muita coisa do que nós precisamos, muita coisa que está escondida e que nós precisamos ler. Esse livro de Ezequiel, que tem muita coisa nele. Começando no versículo 4, olha o que diz aqui. Olheis e eis que um vento tempestuoso vinha do norte numa grande nuvem, como um fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo saiu uma coisa como um brilho de âmbar, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Agora, nós sabemos que esses anjos esses seres viventes que têm 4 asas, são os querubins, que foram estabelecidos nos portões do Jardim do Éden para guardarem a árvore da vida. Esses anjos, esses seres angelicais que Ezequiel está falando aqui no capítulo 1, são os mesmos anjos de Gênesis 3, versículo 24, que ficaram parados lá com as suas espadas flamejantes, segurando a árvore da vida. Agora, e as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como um brilho de bronze polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas aos 4 lados. E todos os 4 tinham seus rostos e suas asas assim. Uniam-se as suas asas uma à outra, e eles não se viravam quando andavam. Cada um qual andava para diante de si, e a semelhança dos seus rostos eram como rostos de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão. E a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi. E também tinham todos os 4 rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima. Cada qual tinha 2 asas que tocaram as de outro. E 2 cobriam os corpos dele, e cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. E se viravam quando andavam. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a uma ardente brasa de fogo,
ou a tocha que se movia por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saiu relâmpagos. E os seres viventes corriam, saindo em volta e voltando à semelhança de um raio. Agora, Ezequiel, nessa visão que ele teve, ele mostra claramente do que são esses seres angelicais, do que são esses querubins, a forma que eles têm, as suas características, e Ezequiel vê na visão que eles se moviam de uma velocidade como se fosse um raio, de um lado para o outro. E nós vemos aqui também que esses mesmos anjos, seres angelicais de Ezequiel 1, são mesmo seres angelicais de Gênesis 3, versículo 24. Agora, eu vou ler mais uma escritura aqui em 1 Crônicas, para mostrar algo antes de eu dar continuidade aqui, porque para eu não ficar preso aqui só em uma linha, eu quero mostrar aqui em Crônicas, capítulo 28, no versículo 18. Começando no versículo 17, e o ouro puro, no versículo 18, e para o altar do incenso, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o modelo do carro dos querubins, que das asas estendia, cobriam a arca do pacto do Senhor. Eu vou ler novamente aqui. E para o altar do incenso, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o modelo do carro dos querubins, que de asas estendidas. Agora, você percebeu aqui que em Crônicas, Davi disse desses carros dos querubins, e se você voltar nas Escrituras, se você voltar lá em Salmos, você vê que o anjo, aquela luz âmbar, montou. Você leu aqui em Salmos que eles montaram em cima daqueles querubins e sobrevoaram. Amém? E sobrevoaram. Agora você vê aqui em Crônicas que esses querubins tinham carros. E nós vemos que esses carros não é com uma visão pentecostal, não é com a visão dos cientistas demais que falam que são engrenagens, carros comuns, carros de homens construídos. Nós sabemos, todos vocês que estão assistindo, nós sabemos que os seres angelicais que estão vindo agora na Terra, esses seres investigadores que têm vindo agora nesses últimos dias, não são anjos que nós mostramos no programa passado, de uma cabeçona que eles mostram, que os cientistas falam. Aquilo lá tudo é uma ilusão, nós vimos aqui que são demônios disfarçados para dar uma perspectiva para o mundo, porque eles não têm para onde correr, e eles inventam história para todo lado. Agora, nós vemos aqui, de acordo com Ezequiel, de acordo com Ezequiel 1, de acordo com Salmos e Crônicas, nós estamos navegando aqui nas Escrituras, nós vemos que esse carro dos querubins era aquela luz âmbar, era aquela coluna de fogo, aquela mesma coluna de fogo que apareceu para o irmão Brana na caverna, e dentro daquela coluna de fogo saiu um homem de 1,90 m. Aquilo lá era um OVNI, irmãos. Estou falando aqui sobre esses seres angelicais. E aquela mesma luz que apareceu para o profeta, é essa mesma luz aqui de 1 Crônicas, capítulo 28. É a mesma. É o mesmo anjo, são esses anjos investigadores. Agora, quando você vê algum cientista ou alguém falando sobre esses carros, esses discos voadores aí que parecem comum, que tem tantas formas, mas que são coisas metálicas, mas nós vemos aqui que esses seres angelicais, esses discos voadores que o profeta falava, são essas luzes, essa coluna de fogo que dentro dela há esses querubins. Porque o profeta mostrou, eu li no parágrafo, no programa anterior, que
esses anjos estão interessados, esses anjos irão vir para a igreja. O profeta falou que eles irão vir para a igreja. E na mensagem, se eu não me engano, na mensagem, eu não me lembro agora da mensagem, mas o profeta diz assim, que esses seres, eles estão interessados em humanos. Esses querubins, eles estão interessados em humanos. E nós vemos que o profeta falou que esses anjos virão para a igreja. Não é para o mundo, não é para o cientista, é para a igreja. Agora, o profeta mostra para nós que eles irão nos tirar da terra. Assim como tirou Felipe, assim como transladou Felipe, assim como tirou Elias da terra. Agora, é muito necessário nós vermos isso, porque a Bíblia diz, Jesus diz que, se possível, enganaria até os escolhidos, que, se possível, enganaria até os eleitos. Por quê? Não viram as características por falta de conhecimento, assim como eles também, os irmãos lá de trás, foram enganados por falta de conhecimento. Muitos aqui no final, muitos aqui na caminhada final, Jesus nos adverte e fala, muitos serão enganados. Se possível, até enganaria os eleitos. Agora, não é apenas falsos profetas, não é apenas falsos mestres, falsos cristos, mas o diabo, nós vemos aqui, que o diabo personificou tudo. Ele personificou tudo. E na hora da morte, e toda vez que algum humano morre, na hora da morte vem anjos para levar ele para outra dimensão. Seja para o inferno ou seja para o céu, anjos vêm. Se uma pessoa irá para o inferno, seres demoníacos vêm para ele e levam para o inferno. Ele não pode ir sozinho. Ele não pode ir sozinho. Eles precisam de um portal para entrar. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa aqui, irmãos. Esses seres angelicais, eles não podem vir à Terra sem que eles tenham um portal. Agora eu não estou falando de um portal como cientistas descrevem. Eu estou falando de um altar terreno, assim como o irmão Brana teve, assim como Elias teve. Estou falando de um altar humano. Estou falando de um altar humano. Estou falando de um altar aqui na terra. Amém? Espero que você esteja me acompanhando. Agora, porque esses seres angelicais, esses seres angelicais, seja quando uma pessoa morre, eles vêm aqui para levar a pessoa para o seu destino. Se a pessoa morre indignamente, esses seres angelicais, esses seres demoníacos vêm e levam eles para o inferno. Eles precisam levar eles. O humano que morre aqui, a alma que morreu, a alma que ficou aqui, não pode ir sozinha. Eles precisam de seres que navegam pelas as dimensões, eles precisam levar essa alma. A alma não pode ir sozinha. Mas assim como alguém que morre, que a carne dele expira, mas ele viveu justamente, seres angelicais vêm da sexta dimensão e o leva até a sexta dimensão. Ele precisa também, esse irmão que morreu, ele precisa de alguém para o levar. Ele não pode ir sozinho. Ele não pode ir sozinho. Mas agora, o profeta nos mostrou, ele nos deixou alerta em várias mensagens, que seres angelicais, e ele falou que um dia esses discos voadores nos tomariam de uma forma sobrenatural. Esses discos voadores nos tomariam num abrir e fechar de olhos. Amém? Esses seres angelicais que nos pegarão, esses seres angelicais que nos arrebatarão, são eles, irmãos. Não tem como esse corpo nosso, não tem como esse corpo se autotransladar. Nós precisamos de alguém. Nós vemos isso em todas as Escrituras. Nós vimos isso em Enoque, nós vimos isso em Elias. Nós vimos isso em Elias. Elias foi transladado. Ninguém viu o corpo dele. Elias foi transladado, mas quem veio buscar ele foi uma carruagem de fogo. E nós vimos o que é essa carruagem de fogo.
São esses discos voadores, essa luz âmbar, essa coluna de fogo que veio buscar Elias. Seres angelicais, irmãos. Os mesmos seres angelicais que vieram e pegaram o Elias, é o mesmo seres angelicais que pegarão a noiva aqui na terra, que a transladarão, que a arrebatará. É o mesmo. É o mesmo, irmão. Agora, eu quero que você preste muita atenção. Quando você vê em alguma notícia ou algum documentário, cientistas falando de discos voadores que aparecem com formas metálicas, isso tudo, irmãos, nós vimos aqui que é tudo uma personificação. É tudo algo que o diabo personificou. Nós sabemos que na sexta dimensão não há uma mecânica lá para fazer discos voadores. Nós sabemos que lá não tem uma garagem para discos voadores. Nós estamos falando aqui de seres angelicais, porque Deus tem uma tecnologia muito mais alta do que essa que nós pensamos. Nós achamos que tudo isso se reúne em apenas engrenagens, energia comum. Mas Deus nos provou, ao passar da Bíblia, ao passar das eras, que Ele tem uma tecnologia muito mais alta do que qualquer humano possa ter. Ele tem uma tecnologia muito maior. A tecnologia que tirou Elias do mundo. A tecnologia que tirou o Enoque do mundo. É a mesma tecnologia que nos tirará deste mundo. Amém? Agora, o que eu quero voltar aqui, que aqui em Crônicas, como nós lemos aqui, esses seres angelicais, esses querubins, eles tinham carros. Eles montavam nesses carros. Agora, esse mesmo carro que os querubins estavam, quando Deus deu a visão para Moisés de como era ser feito o tabernáculo, Moisés teve a visão da sexta e da sétima dimensão. Então ele fez em forma terrena, aqui na terra, um altar para Deus habitar. E ele fez esses seres angelicais, esses querubins que estavam dentro do carro, que estavam no carro, que formavam a tampa para o propiciatório, que era a Arca da Aliança. Amém? Agora, nós vimos que esse carro que Moisés viu lá na sexta dimensão, ele fez aqui na terra, na forma da Arca de Aliança. Agora, esses seres angelicais que estavam em cima desta Arca da Aliança é o mesmo que apareceu para os personagens atrás. Eles precisavam de uma passagem dimensional. Eu queria estar aqui com o meu quadro, mas hoje não foi possível. Mas eu quero que os irmãos me acompanhem atentamente aqui, porque esses seres angelicais, quanto demônios, quanto anjos, eles precisam de um portal dimensional para virem à Terra. Eles precisam de algo, porque Deus fez barreiras entre as dimensões, e Ele fez da primeira até a sétima dimensão, Ele fez barreiras. Ele não deixou tudo descontrolado, mas Ele deixou em uma ordem. Ele fez a primeira, a segunda, a terceira dimensão para os seres humanos viverem, e depois Ele fez a quarta, a tecnologia, a quinta, o Hades, depois Ele fez a sexta, que era para os nossos irmãos que descansam. Nós vimos isso, mas Ele fez tudo uma barreira. Mas agora, nós precisamos de um portal aqui na Terra. E qual é esse portal para esses seres angelicais virem? Qual é o altar para seres angelicais virem? Por que você não está vendo anjos, irmãos? Por que nós não estamos vendo anjos? Porque você não aprontou o seu altar aí na sua casa. Você não aprontou o seu portal dimensional para esses anjos virem. O profeta fala que até o que tem na sua geladeira pode afastar esses seres angelicais, de tão sensíveis que eles são. Então nós precisamos ter um altar em nossas casas. Não um altar como os denominacionais fazem, uma Virgem Maria de preta lá
para eles adorarem. Não, mas ele nos mostrou que é algo muito maior do que isso. É a vida. É esse altar aqui de dentro. É essa arca de aliança aqui de dentro. Porque assim como os seres angelicais, os querubins, estavam vindo para aquela arca de aliança, esses seres angelicais também, eles vêm até essa arca da aliança aqui. Não é uma arca de aliança terrena, mas é uma arca de aliança dentro de você mesmo. Você é o portal dimensional para esses seres angelicais virem. Por que você não está vendo anjos? Por que você não está vendo coisas sobrenaturais? Está faltando alguma coisa no seu altar aí. Mas nós estamos aqui para mostrar, de acordo com as Escrituras, de acordo com o que o profeta tem para nos mostrar, que para esses seres angelicais virem e ter uma passagem para essas 3 dimensões que nós estamos, eles precisam de um portal dimensional. E nós, se nós estivermos certos, se nós estivermos caminhando com a palavra de Deus, com as Escrituras em nosso peito, vivendo cada dia para Deus, nos rendendo cada vez mais, então você estará preparando o seu altar, preparando o seu portal dimensional. Amém? Agora, por que você vê muitas pessoas dizerem que vê demônios e tudo mais? A única coisa que eles fizeram foi portais para demônios. Portais para demônios. Agora, você que não vê nem anjos, nem demônios, você deve estar feliz, porque Deus te deu uma chance para você fazer um altar para anjos, um altar, um portal para seres angelicais virem até você. Porque esses seres angelicais, eles querem vir para a igreja. Esses seres angelicais estão interessados em humanos. Eles querem vir para você. Assim como a sua teofania que está do seu lado quer aparecer para você. Agora, cada passo que você der em sua casa, cada passo, cada atitude que você der em sua casa é crucial para o que pode acontecer com esses seres angelicais que são sensíveis. Então, o que nós temos que ter em nossa casa é um portal. É um portal dimensional para esses anjos virem. É uma janela para eles. É uma porta para eles. Nós precisamos desse portal estabelecido em nossas vidas. Não um portal, como nós falamos, um portal com uma Virgem Maria, umas velas do lado. Não é assim. Nós precisamos, assim como Moisés fez um altar para esses querubins, nós também precisamos deste altar. Mas agora nós vimos que Deus, Ele não quis mais aquele altar de ouro. Agora Ele quer um altar dentro de você. Ele quer fazer morada dentro de você. Ele quer preencher você com o seu poder. É dentro de você que está estabelecido o portal dimensional. Dentro de você que está a Arca da Aliança. E Ele quer estabelecer em você e te fazer mais perto do mundo sobrenatural, que só com a visão sobrenatural você poderá ver. Então, nós vemos aqui que nós precisamos estar preparando os nossos altares, preparando as nossas vidas cada vez mais, para nos aproximarmos mais de Deus, amém? Agora, eu não li tudo que eu precisava ler essa noite, mas eu creio que essa mensagem já foi o suficiente para cada um, eu creio que você que está precisando, Deus te deu a porção de que você está precisando aí na sua casa agora. Deus te dará a porção que você está precisando do Espírito Santo, amém? Agora, eu não falei tudo que eu queria falar aqui, eu tenho mais anotações aqui, mas se Deus quiser, outro programa nós estaremos dando continuidade a esse assunto, se Deus quiser, mas se Deus quiser nós estaremos dando continuidade, entrando em outras linhas, mas estaremos aqui com a nossa programação normal, estaremos aqui com a nossa programação, juntamente com os outros irmãos, amém? Você que gostou deste programa, deixe o seu gostei
E comente se você quiser que nós continuemos a falar sobre esse assunto, porque tem muita coisa para nós falarmos. Você que foi abençoado essa noite através desse programa aqui e quer que nós continuemos a falar, deixe seu comentário em qualquer lugar do site ou das redes sociais da Super Raça. Você quer dar continuidade, que nós continuemos a falar, deixe seu comentário aí para nós darmos continuidade, porque eu creio que Deus tem algo muito grandioso para nos mostrar através dessas coisas que o mundo fez uma palhaçada e fez como uma coisa de risos para muitos. Mas nós vemos aqui que Deus tem algo mais sério, uma tecnologia mais séria do que o mundo possa ver. Nós vemos que isso não é brincadeira, mas seres angelicais que querem entrar na nossa casa. Amém? Deus continue vos abençoando e até o próximo programa. Amém.